Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão no TJD do dia 29 de janeiro de 2024. Estamos dando início aos nossos trabalhos no ano de 2024. Queria aproveitar mais uma vez para desejar um excelente ano para todos. E passo a palavra ao doutor Breno, relator. Temos aqui um pedido de preferência, então passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo número 4 da pauta, um jogo entre o Botafogo e o Santos Futebol Clube. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, obrigado pela palavra. Primeiro, antes do relatório, gostaria de cumprimentar em vosso nome todos os presentes aqui, desejando um profícuo ano repleto de êxito e sucesso. Trata-se de uma partida pelo Campeonato Paulista A1 profissional entre o Botafogo e o Santos. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia em face da equipe do Botafogo, como em curso no artigo 206 do CBJD, pois consta da súmula o atraso de 2 minutos no início da partida. E também apresentou denúncia em face da equipe do Santos, que imputou 2 vezes no artigo 206 do CBJD, pois consta da súmula um atraso de 2 minutos no início da partida, bem como um atraso de mais 2 minutos no reinício da partida, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Presente ao relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutor Gosto, tem alguma prova a produzir? Só um documento. Pois não. O Botafogo. Vou passar primeiro a palavra ao doutor Vinícius, depois com a palavra ao doutor Vinícius. Obrigado, boa tarde, desejo uma ótima sessão de julgamento a todos. Reitero os termos da denúncia, apenas faço uma pequena observação que a entrada do visitante foi com 5 minutos de atraso do Santos no início da partida e com 2 no reinício da partida. No mais, ressalto que ambas as agremiações são reincidentes. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Vou passar inicialmente a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, iniciando então a defesa aqui, o Botafogo ele veio denunciado no 206 pelo atraso de 2 minutos no reinício, né, da partida. A defesa pleiteia a aplicação do mínimo legal, também considerando, né, aqui há no caso da reincidência, de que, conforme expressa o artigo 206, o máximo por minuto seria R$1.000, um minuto, então que não exceda o máximo compreendido no minuto, de acordo com o CBJD. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Com a palavra, o doutor Góes. Senhor presidente, nobre senhor relator, nobre senhor terceiro auditor, caro representante da Procuradoria dessa egrégia comissão disciplinar, senhor secretário, nobre colega advogado, senhores presentes, primeiro queria também aqui externar as minhas honras para um novo ano dessa egrégia comissão disciplinar, sempre distribuindo a justiça, e nós temos aqui nossos votos de êxito para todos nós, militantes da Justiça Desportiva Paulista. Senhores outros jogadores, com relação ao Santos Futebol Clube, que está em curso nas penas do artigo 206 e por 2 vezes, por primeiro nós gostaríamos de enfatizar que o próprio árbitro da partida disse que o atraso da partida ocorreu 2 minutos, ou seja, o jogo estava marcado para as 16 horas e iniciou às 16h02. Então, para o início da partida, se alguma penalidade for aplicada ao Santos, que seja em cima desses 2 minutos. Caso contrário, e apenas pelo excessivo amor ao espírito da argumentação, nós vamos trazer aqui o que prevê o regulamento. Se Vossas Excelências, por favor, analisarem a súmula, o árbitro diz aqui que o Santos Futebol Clube, que é a equipe visitante, entrou às 17h55 e coloca um atraso de 5 minutos. Está errado esse atraso de 5 minutos. Errado porque está contrário ao que prevê o regulamento. O regulamento da competição, em seu anexo 1, artigo 4º, diz expressamente: a equipe deve se apresentar em campo até 8 minutos antes do horário marcado para o início da partida. Ou seja, se o Santos entrou às 17h55, ele deveria ter entrado às 17h52.
Na pior das hipóteses, nós temos aí um atraso de 3 minutos. E 8 minutos, a gente pode ver que o jogo, primeiro tempo, termina às 18h50. E o que diz o regulamento? E até 2 minutos antes do horário marcado para o reinício da partida. Nós sabemos que temos 15 minutos de intervalo. 2 minutos antes, teria que entrar aos 13 minutos. Terminou às 18h50, deveria entrar às 19h03. O Santos entrou às 19h05. E aqui sim, o atraso de 2 minutos, que a defesa não contesta. Mas com relação ao atraso de 5 minutos, não pode prosperar. Primeiro, porque a competição só atrasou 2 minutos no início. E segundo, pelo regulamento da competição, o Santos deveria ter entrado às 17h52. Entrou às 17h55. Ou seja, atrasou, se for o caso, no máximo 3 minutos. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excesso critério de Vossa Excelências, salientando aqui que está embasada no regulamento geral das competições expedido pela própria organizadora do evento. Obrigado. Obrigado, doutor Góes. Eu passo a palavra ao relator, doutor Breno. Senhor presidente, cumprimento os oradores pelo uso da palavra, procuradoria e os nobres advogados, e de forma bem breve e bem sucinta, verifica-se aqui, inicialmente, a equipe do Botafogo, como em curso pelo artigo 206, como uma única vez no atraso de 2 minutos, senhor presidente. E gostaria de iniciar, na verdade, esclarecendo e fundamentando que, para todos os efeitos, e aqui confirmei com a secretaria, utilizo como referência a tabela de 2023 ainda, por conta de não ter ocorrido uma atualização dos valores em razão da minutagem. Dessa forma, tratando-se de competição pelo Paulista A1, a minutagem como infração no artigo 206 é de R$ 700. No entanto, percebo que a equipe do Botafogo, e restou em conteste isso, e não há prova em sentido contrário que possa infirmar a conclusão da súmula, verificou-se o atraso de 2 minutos, portanto seria R$ 1.400 no total, porém a equipe do Botafogo, ela é reincidente específica nesse artigo, senhor presidente. Por isso, dessa forma, considerando se tratar de 2 minutos e a reincidência específica, aplico a multa de 2.800 à equipe do Botafogo. Por sua vez, a equipe do Santos, cumprimentando ao Dr. Góes pelo uso da palavra aqui, e me parece que a glosa veio de fato a trazer uma mitigação do presente caso, porque apesar de constar com um atraso de 5 minutos, restou bem fundamentado no regulamento da competição aqui que haveria supostamente uma tolerância. No entanto, a equipe acabou se beneficiando até talvez de uma agilidade da equipe de arbitragem, que o atraso acabou não sendo de 5 minutos ou de 3, acabou sendo de 2. Então, isso acabou militando a favor da agremiação desportiva, senhor presidente. Em relação à entrada, no reinício da partida de 2 minutos, a própria defesa aqui reconheceu que de fato houve, isso me parece uma questão em conteste. Então, para todos os efeitos, eu considero a glosa realizada pela própria súmula de 2 minutos no primeiro tempo e 2 minutos no segundo tempo. Trata-se, então, de 4 minutos e, pelas minhas contas, e aqui vou me socorrer de eventual auxílio de Vossas Excelências, dá R$ 2.800, porém, como é reincidente específico a equipe do Santos, esse valor dobra ficando R$ 5.600, senhor presidente, como entendo. Muito obrigado, doutor Breno. Doutor Saad. Breno, o Santos é residente específico também? Eu acompanho o relator, presidente. Perfeito, eu também vou acompanhar. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi muito bem a conta que o doutor Góes fez. O doutor Góes usou os números, eram 8 minutos que tem que entrar, aí marcou 5. O doutor Góes falou que entrou 3. Foi a primeira um jogo da causa o atraso por 2. Se não for essa, então tem outras coisas. Vem o amigo fala que você vai entrando 8 minutos. 8 minutos antes do início. Tá. Às 3h52. E o Santos entrou Às 3h55.
Ah, tá. Então ele teria que entrar até os 52 e não trouxe. E é esses 3 minutos que o senhor faz a. Eu fiz, se não fosse pegar o entendimento do relator. E o jogo atrasou 2 minutos, depois da causa atrasou 2. Algumas comissões inteiras. Não, eu entendi. Não, eu não tinha entendido a conta que o senhor tinha feito. Agora ficou claro. E no reinício também uma coisa. A gente vê que horas que acabou. São 15 minutos de intervalo, mas na verdade são 13, né? Porque eles têm que estar em campo, né? Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 2.800 ao Botafogo e uma multa no valor de R$ 5.600 ao Santos Futebol Clube. Obrigado, doutor Góes. Prazer em revê-lo, viu? Então, dando continuidade à nossa pauta, temos aqui um pedido de preferência no processo de número 334 de 2023. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Saad. Pasta, né? Bom, então, Esse 258 não. Ah, tá. É. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu também aproveito para desejar um ótimo ano 2024 para todos aqui, especialmente a nossa comissão aqui, a doutora Júlia. Processo 334 de 2023. Procuradoria de Justiça Desportiva, seu presidente denuncia a agremiação do Barcelona Esportivo nos artigos 191, inciso 3 e artigo 206 do CBJD, pelo motivo dos acréscimos devido às substituições e atendimento médico
Informa que a equipe visitante Barcelona Esportivo Capela Limitada adentrou no campo de jogo às 15 horas, entregando a documentação em relação nominal dos atletas. Informa ainda que o jogo teve início às 15 horas e 10 minutos por conta dos atrasos descritos acima. Segundo o artigo 7º do RGC, do Regulamento Geral das Competições, cada clube, com no mínimo 45 minutos de antecedência ao horário marcado para o início da partida, deverá afixar na porta do seu vestiário e entregar a escalação dos seus jogadores a um dos integrantes da equipe de arbitragem, sob pena de multa administrativa, sem prejuízo de outras sanções. Então, essa é a exigência regulamentar de exclusiva responsabilidade da agremiação, prevista no artigo, aí infringindo então o artigo 191, o inciso 3 traz da regulamentação geral ou especial da competição, com pena de 100 a 100 mil reais. Então, nesse caso, a equipe do Barcelona infringiu os artigos 191 e 206 do CBJD. É assim que consta a denúncia, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad. Doutor, o senhor vai fazer a defesa, né? A sua graça qual que é? Eduardo. 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 Eduardo Dias Vieira. Tá. Doutor, só um minutinho, doutor. O senhor trouxe alguma prova para ser produzida com relação ao Barcelona? Tem um vídeo de um acidente que o que aconteceu? Eu vou dar. Eu vou passar a defesa. Eu só quero saber se o senhor tem uma prova a produzir. Tem um vídeo para passar. Tá. Então eu vou passar a primeira palavra ao procurador, depois eu passo a palavra ao senhor. Não, vamos ver o vídeo primeiro. Tem esse vídeo aí, João? Então vou passar os dois. É esse vídeo aí, doutor? Correto. Tá. Se o senhor puder explicar o vídeo. Esse vídeo é um acidente que aconteceu na data dos fatos, na rodovia 280, Castelo Branco, no entroncamento com a SP-021 Rodoanel. Caminho que o clube estava fazendo nessa data para chegar a Mauá. Pois não. Esse é o primeiro vídeo. Só ressaltando que este momento é o momento que o clube passa pelo local. Entretanto, essa via ela ficou fechada por mais ou menos mais de 2 horas, por conta do resgate, até para chegar no local. Então, ficou totalmente interditada, né? Tá. O senhor tem mais ou menos a ideia de qual era o horário? Olha, o clube ele saiu para as dependências do jogo por volta de 9h30, 10 horas. Então, Qual horário o jogo? Era 15 horas. Às 15 horas. Eles saíram na parte da manhã, 9h30, 10 horas, que era para dar tempo dos atletas fazer o aquecimento, o reconhecimento do campo e ainda uma refeição leve lá no local. Esse era o cronograma do clube. Porém, quando dá certo, eles saíram de Araçariguama, que é próximo ali, não teria outro caminho para se fazer depois que eles pegam o trânsito, a via parada. Perfeito. Então, eles foram obrigados a ficar, né? Aí eu não sei se é melhor eu já adentrar a defesa ou o procurador se manifestar. Eu vou passar a palavra novamente para o senhor. Então, mas o horário desse vídeo o senhor não tem. Peraí. 1h30 eles conseguem passar pelo local do acidente. Vocês ficaram parados até 1h30. Exatamente. Depois conseguiram passar. Pois não. Então a prova que o senhor tem a produzir são esses dois vídeos. Exato. Tá. Eu já vou passar a palavra para o senhor. Com a palavra, doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Com relação às provas produzidas, a Procuradoria entende que ela não tem o condão de infirmar a presunção relativa à diversidade da súmula. Não há horário, tampouco designação do dia em que tal gravação foi realizada. Além disso, não consta na súmula da partida ocorrência de nenhum acidente que justificasse o atraso. Sendo assim, presidente, postulo pelo acolhimento integral da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Eduardo.
Obrigado pela palavra, boa tarde a essa egrégia turma jogadora, a quem cumprimento na pessoa do presidente, do relator, do secretário, do funcionário João, da doutora Júlia, especialmente do doutor Zé Vicente, que nos acompanha aqui também nessa defesa. Excelência, pela ordem, a defesa requer aí a nulidade da pena, requer em razão de caso fortuito e força maior. Trata-se, como se passou aqui, de um acidente, e o qual volto a reiterar, o acidente que ocorreu no entrocamento das vias da SP 280 Castelo Branco com o Rodoanel, né, a SP 021. Na data dos fatos, excelência, a equipe, como dito anteriormente, ela se desloca do local com 5 ou 6 horas de antecedência, conforme a defesa escrita que foi juntada aos autos, com o intuito de chegar com a devida antecedência. Ressalte-se ainda que durante esse trajeto, quando se depara com essa problemática, a equipe do ônibus prontamente começou o contato com a equipe de apoio da Federação Paulista de Futebol, na pessoa do senhor José Antônio, a senhora Andréa Ferreira e a Mônica Luiza. Essa equipe ela estava no local e passou a coordenar toda a chegada do Barcelona até o campo, né, até o estádio lá do Mauense, oportunidade em que foi comunicado, não se sabe por quê, não se constou na súmula, porém, no relatório interno da federação está lá devidamente registrado a informação de que o clube realmente ele se atrasou e foi por um acidente. Por quê? Porque esses vídeos foram enviados para essa equipe de fiscalização. Então, não há algo que foi feito assim por conta da equipe. Simplesmente não tinha mais o que fazer. A coordenação técnica do clube, que não estava, os demais membros da direção, que não estava no ônibus, não tinha outros meios de se fazer, não tinha como tirar a equipe de lá, se prontificou ir até o local do jogo e passou de lá a coordenar. Então, foram feitas várias conversas pelo WhatsApp, em termos de ligação, porque era feito chamadas de vídeos constante para saber andou quantos quilômetros, está perto, está longe, enfim, tudo aquilo que podia ser feito. Haja vista que a liberação da via não depende do clube, mas sim da autoridade de trânsito policial que estava no local, bem como a segurança dos demais transeuntes da via. Então, não havia nada que o clube pudesse fazer. Logo, não há que se falar em pena de multa para o clube, haja vista que o clube não teve o condão de atraso por si só. Seria muito diferente caso o clube tivesse dado alguma causa ou sido negligente na situação, não tivesse saído com antecedência mínima de 5 horas, com um trajeto que é feito em torno de 2 horas, ele sai com 5 e chega atrasado, óbvio que não foi culpa dele. Se tivesse o contrário, ele partido de Araçariguama, com 2 horas para o jogo, concordo plenamente com a penalidade, porque haveria negligência do clube, mas não foi o caso, excelência. Razão pela qual a defesa pugna aqui, nesse momento, pelo indeferimento da pena aplicada, entendeu? Ou seja, pela absolvição. Com a palavra o doutor Saad. Presidente, obrigado, doutor, pela defesa. Eu ia justamente questionar isso. Como a Procuradoria questionou, o vídeo não tem nenhuma data nem horário, mas foi enviado, foi comunicada à equipe da Federação Paulista. O delegado da... Tá legal, tá bom. Só isso, presidente. Pode. Tá, ok, obrigado. Então, presidente, diante das provas aí da juntada de documento com a Federação Paulista de Futebol, então eu voto pela absolvição. Obviamente que a equipe não tinha como sair desse acidente. Enfim, eu voto pela absolvição então da equipe do Barcelona pelo atraso. Perfeito. Doutor Breno. Cumprimentando o relator pelo voto, acompanho integralmente, presidente. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, a equipe do Barcelona fica absolvida. Perfeito, doutor?
Não vote, não vai ter esse aí. Agora tem que voltar para a pasta normal. Só tem esses dois pedidos de preferência, né, João? Só, agora volta para normal, né? Então, eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo de número 1 de 2024. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista A2 Profissional entre Juventus e São Bento. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do São Bento, como em curso no artigo 206 do CBJD, pois consta da súmula da partida que houve o atraso no reinício da partida do segundo tempo, com 1 minuto pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Reitero os termos da denúncia, ressaltando que a agremiação denunciada é reincidente. Doutor Fábio. Presidente, tem defesa escrita tem nesse defesa caso. escrita. Então, eu Isso. vou pedir ao doutor Breno que faça um breve resumo da defesa que foi juntada. Presidente, de forma bem resumida e sintética, a equipe do Esporte Clube São Bento apresenta defesa alegando inicialmente a inépcia da denúncia, pois nos termos do artigo 79 do CBJD, a denúncia deve conter descrição detalhada dos fatos com a qualificação do infrator e o dispositivo supostamente é infringido, detalhando o ocorrido. Pediu inicialmente o arquivamento da denúncia em razão do acolhimento. Já no mérito, superada a questão da inépcia da denúncia, ele fala que o suposto atraso da entrada não comprometeu o início da partida, de modo que a tipificação do artigo 206, ele descreve uma ação condicionada à causa do atraso da partida ou omissão, o que não se verificou no caso. Nesse sentido, de forma muito resumida, e entende que não há descrição na legislação específica que indique que a equipe deve se apresentar antes do tempo que efetivamente se apresentou no campo, não tendo que se imputar qualquer culpa pelo atraso à agremiação desportiva. Por isso, eu pedi absolvição. Esse é o resumo, presidente. Obrigado, doutor Breno. Então, podemos passar para o voto. Presidente, de forma muito breve e muito sucinta, apesar das alegações da defesa, a denúncia não é inepta, pois trouxe suficientemente na denúncia a descrição detalhada, o artigo tipificado, bem como as combinações legais ali estabelecidas, e também se fundamentou na súmula da partida que goza de presunção relativa de veracidade. Dessa forma, não há nos autos qualquer prova em sentido contrário, de modo que incide, no presente caso, a referida súmula que constatou o atraso de 1 minuto, no presente caso, portanto, tratando-se de partida pelo Paulista A2 seria de R$ 350 por minuto, sendo um único minuto. Porém, por se tratar de equipe que foi reincidente específica, entendo pela majoração da sanção, aplicando a sanção total de multa de R$ 700. Presidente, é como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Saad. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Saad. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 700 para a agremiação. Eu passo a palavra agora ao doutor Saad, relator do processo de número 2 de 2024. Doutor Saad, com a palavra.
Presidente, processo 2 de 2024, Paulista A2. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a agremiação do Linense como em curso no artigo 206. Deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo abrir a... Clicar lá no botar, né? Só mais ou menos tá... Esse aí tá bem. deixa eu só... Agora sim, presidente, peço desculpas aqui. A equipe do Linense deu causa ao atraso no início da partida, deixando assim de apresentar-se em campo na hora determinada, atrasando a entrada da equipe em 5 minutos. A Procuradoria de Justiça Desportiva pede condenação no artigo 206, presidente. Obrigado, doutor Saad. Doutor Fábio. Ah, perdão, doutor Vinícius. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima. É a defesa. Perfeito. Doutor Saad. Presidente, se tratando de Paulista Série A2, seria R$ 350, devido à residência específica, ficaria R$ 700 por minuto, são 5 minutos, né? Então, 5 minutos, a multa é de R$ 3.500, esse é meu voto. Obrigado, professor. Presidente, além de cumprimentar o nobre relator que eu acompanhei anteriormente, quero cumprimentar pelo cálculo, que eu precisei usar a calculadora aqui para chegar no mesmo valor. Eu confesso que eu não vi. Mas eu acho que a calculadora foi utilizada aqui rapidamente também. Não sei, tenho aqui comigo alguma dúvida, mas de qualquer maneira, a única coisa que consegui fazer rápido aqui de cabeça. Aqui foi continuar, né? R$3.500, né? Então, nesse caso, por unanimidade, uma multa no valor de R$3.500 para a equipe do Linense. Eu passo novamente a palavra ao doutor Saad, relator do processo de número 3 da pauta. Presidente, processo 3 da pauta, a Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o jogo entre Atlético Monte Azul e Ferroviária, SAF, Paulista A2, denunciado o atleta Gabriel Fonseca Rodrigues, do Monte Azul, como em curso no artigo 254, consta na súmula da partida o relato de que o atleta denunciado foi expulso de campo ao receber segundo cartão amarelo, pois na disputa de bola atingir a perna de seu adversário, o senhor Luiz Henrique Silva de Oliveira, com um chute de maneira temerária. Há a informação ainda de que o atleta atingido necessitou de atendimento médico, porém permaneceu na partida. Essa é a denúncia da Procuradoria para o atleta. Não, a denúncia é do 254 pela expulsão. Presidente. Doutor, Obrigado, presidente. Considerando que não tem dúvida nenhuma prova a desconsiderar o que está considerado na súmula, o denunciado atingiu a perna do seu adversário de maneira temerária. O artigo 254, parágrafo 1º, prevê
jogada violenta, vem depois a atuação temerária na disputa da jogada, ainda que sem intenção do casal do adversário. Está correta a jogada violenta. E, além disso, para corroborar a imputação, consta que o atleta atingido necessitou de atendimento médico, sendo assim substituído pelo acolhimento integral da gente. Obrigado. Obrigado, doutor Pinheiro. Doutor. Muito obrigado, presidente. Doutores, no caso em tela, né, com toda a vênia, que é o entendimento da Procuradoria, eu entendo que o enquadramento do 254 é equivocado, visto que estarei pelo menos dois motivos, né? O primeiro, o atleta ele foi expulso com um segundo cartão amarelo. Pela própria regra do futebol, quando o árbitro entende que é uma jogada violenta, ele deve apresentar o cartão vermelho direto. Então, a própria súmula aqui já nos conta que o entendimento do árbitro foi de que foi uma jogada temerária, né, mas que não foi uma jogada violenta, né, porque senão deveria ter aplicado o vermelho direto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na própria descrição da ação aqui do contém súmula, em momento algum o árbitro expressou uma força, o excesso de força ou uma jogada violenta, né? Aqui é muito claro que foi um lance faltoso, né? Que realmente foi um cartão amarelo, mas que não foi um lance grave que demandaria um cartão vermelho direto. Então, mais um motivo que eu entendo que não deveria ser enquadrado aqui no 254. Né? Então, dessa forma, eu peço a desclassificação do 254 para o 250, né, como uma jogada comum do futebol. Aliás, o futebol é jogado com as pernas, né, então facilmente se chuta um outro adversário. De uma maneira temerária, não significa necessariamente que foi com força excessiva, né? E considerando o 250, sendo um segundo cartão amarelo, atleta primário, né, começo de competição também, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Fábio, esclarecer. Eu coloco um segundo cartão, né? Está na denúncia aqui. Mas aqui está com o cartão vermelho. Ah, tá. Doutor, tá. Presidente, eu agradeço a defesa do Fábio, eu acolho o pedido da defesa, a desclassificação para o artigo 250, ele já cumpriu, e eu voto pela suspensão de uma partida. O relator, presidente. Eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo número 5 de 2024. Doutor Breno, com a palavra.
Presidente, partida pelo Campeonato Paulista A1 entre o Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Grêmio Novo Horizontino, como em curso no artigo 206 do CBJD, pois consta do relato da súmula que houve o atraso de 2 minutos no início da partida, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Presidente, é o resumo. Obrigado, doutor Breno. Doutor Vinícius. Doutor Fábio. Presidente, pleiteio a aplicação da pena mínima. Perfeito. Doutor Breno. Presidente, de fato, não há nenhuma prova que possa infirmar a presunção de veracidade relativa da súmula. Houve, de fato, um atraso de 2 minutos, sendo partida do Campeonato Paulista A1, o valor é de R$ 700 por minuto. A equipe também é reincidente específica, eu entendo pela aplicação da sanção de multa total no valor de R$ 2.800. Presidente, é como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Saad. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Saad. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 2.800 para o Grêmio Novo Horizontino. Passa a palavra agora ao doutor Saad, relator do processo de número 6 de 2024. Doutor Saad, com a palavra. Processo número 6, 2024, Associação Atlética Portuguesa e Esporte Clube Taubaté, Paulista A2. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o atleta Evailton de França Rocha por ter tomado um cartão vermelho. Segundo o relato da súmula, aos 55 minutos de jogo, o atleta Evailton de França Rocha, número 3 da equipe da Portuguesa, Associação Atlética Portuguesa, foi expulso pelo segundo cartão amarelo por impedir um ataque promissor, atingindo o atleta de número 11, senhor Lucas da Silva Xavier, que necessitou de atendimento médico, porém permaneceu na partida. E com relação ao Esporte Clube Taubaté, Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o atleta João Vitor Schmidt Rigg, aos 87 minutos do segundo tempo, foi expulso o atleta João Vitor do Taubaté por segunda advertência, golpeando o rosto de seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. O jogador atingido, atleta de número 7, Ítalo Henrique dos Santos Soares, foi atendido e permaneceu na partida. O atleta do Taubaté é denunciado no artigo 254, presidente. Obrigado, presidente. Com relação ao Evailton, primeiro denunciado, eu reitero os termos da denúncia. E com relação ao senhor João Vitor, não obstante a gravidade da imputação, já que consta aqui na súmula que ele golpeou o rosto do adversário, não foi produzida nenhuma prova, não enviaram vídeo, não trouxeram testemunha para infirmar a presunção relativa de veracidade da súmula. E consta aqui que atingiu o rosto de maneira temerária, é justamente que consta no inciso 2 do artigo 254, atuação temerária na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Sendo assim, entendo que está corretamente capitulada a denúncia e postulo acolhimento integral em ambos os casos, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Iniciando, então, a defesa pelo atleta Evailton, da Portuguesa. Ele veio denunciado no 250 por ter impedido um ataque promissor
atingiu o atleta adversário, teve atendimento médico e o atleta permaneceu na partida. Ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? Dessa forma, entendo também, nesse caso, bem classificado, no 250, como uma atitude, um ato desleal, né, hostil. E, considerando a primariedade do atleta, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Com relação ao atleta do Taubaté, o João Vitor, é praticamente a mesma situação do caso anterior, né? Eu vou na linha do caso anterior, porque embora ele veio, a douta Procuradoria classificou, né? Enquadrou no 254 como jogada violenta, mas o que a súmula mostra, nesse caso também, é de que não houve uma jogada violenta, né? Obviamente que, e eu concordo que quando você lê golpeando o rosto do seu adversário, induz a pensarmos que é uma atitude violenta. Mas esse golpear o rosto nem sempre é de maneira dolosa e com a intenção de agredir ou com uma força excessiva, né? No caso aqui, o que me faz pensar que que se trata de um caso do 250 é que, novamente, foi expulso com o segundo cartão amarelo, ou seja, pela regra do futebol, regra 12, o árbitro, considerando uma jogada violenta, força excessiva, uso de força excessiva, ele deve aplicar o cartão vermelho direto, né? Caso aqui entendêssemos que seria um caso de jogada violenta, o árbitro deveria ter sido denunciado, porque, teoricamente, ele errou, no caso, e deu um cartão amarelo quando deveria ser um vermelho, né? Então, aqui, entendo que foi um segundo cartão amarelo, não teve, mais uma vez, na descrição, não existe a descrição de uso de força excessiva ou com uso de ou uma jogada violenta, né? Existe golpeou o rosto, segundo o cartão amarelo, entendo muito mais como um ato desleal, né? Um ato hostil, do que a própria o próprio jogada violenta. E uma coisa interessante é que a gente não pode misturar muito os termos técnicos que existem no futebol e os termos que estão no CBJD. Por quê? Os árbitros, quando eles fazem o curso ali para ver como que eles têm que escrever a súmula, coincide, inclusive, justamente no 254 e no 250, a regra do futebol fala que jogada temerária é punida com cartão amarelo. Então, podem ver, todo o cartão amarelo tem lá, jogada temerária. Porque é a mesma forma que eles aprendem lá de acordo com as regras do futebol. Agora, quando a gente transforma no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, você vê que eles usam o termo temerário no 254. Né? Então, vem de certa forma viciado, porque toda vez se a gente for considerar jogada violenta, toda vez que tiver jogada a maneira temerária, sempre vai ser jogada violenta de acordo com o CBJD. Né? Então, eu entendo que a gente tem que ver todos os indícios do que as súmulas trazem, como o segundo cartão amarelo, né? a interpretação do árbitro. Então, nesse caso, eu peço, resumindo aí, a desclassificação para o 250 como uma atitude desleal, hostil, né? Entendo que não houve uso de força excessiva. Pela primariedade, peço a aplicação da pena mínima com a possível correção e advertência. Defendo. Presidente, a gente vai fazer o voto. Presidente, com relação ao atleta da Portuguesa, está denunciado no artigo 250, eu voto pela suspensão de uma partida, já deve ter cumprido. E com relação ao atleta do Taubaté, eu, como disse a Procuradoria, por ser um golpe no rosto, ainda que não tenha sido de forma dolosa, eu acolho em parte o pedido da defesa para desclassificação para o 250, mas o jogo da Série A2, a gente sabe que hoje é transmitido, não sequer foi juntado testemunhas, não tem nenhuma produção de provas e nem o atleta compareceu para que ele pudesse explicar
Então, eu acolho o pedido da defesa para o artigo 250, mas com relação por ter sido uma jogada ainda que não dolosa, mas um ato desleal, eu voto por 2 partidas para esse atleta, presidente. Perfeito. Então, desclassificado por 250 com uma pena de 2 partidas. Doutor Breno. Acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do relator pela mesma fundamentação. Então, por unanimidade, o atleta da Portuguesa, como em curso no artigo 250, uma partida de suspensão. No caso do atleta João Vitor, do Taubaté, foi desclassificado para o artigo 250 com 2 partidas de suspensão. Ambos por unanimidade. Passo novamente a palavra ao doutor César, relator do processo de número 7 de 2024. Doutor César, com a palavra. Processo 7/2024, São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube Santo André, Paulista A1. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia as agremiações de São Paulo e Santo André, ambas no artigo 206, por ter dado causa no atraso da partida, a equipe do São Paulo em 2 minutos e a equipe do Santo André em 3 minutos. Presidente. Obrigado, doutor César. Doutor Vinícius. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Nesse caso, embora a equipe do Santo André, eu vou fazer a defesa pelos dois. Os dois vão fazer? O senhor consta no Santo André, mas não no São Paulo, né? O seu nome não Mas aparece posso, no Santo André, como não. tá sem Só defesa só escrita, pro né? senhor saber, Não tem defesa escrita, né? Não Não tem, né? não tem. Então eu vou fazer pelos dois. É. Bom, aqui o São Paulo ele atrasou 2 minutos, né, no tempo para a entrada, e o Santo André 3 minutos. No entanto, independente disso, houve o atraso efetivo do início do reinício da partida foram de 2 minutos. Então aqui eu entendo que as duas equipes deveriam responder pelos 2 minutos de atraso, que é realmente o atraso efetivo que ocorreu, né? Independente, e eu sempre digo isso, independente da minutagem, nesse caso, eles deram causa ao atraso. E aí eles devem responder pelo quanto de atraso eles deram causa. Nesse caso, os 2 minutos. Né? Porque eles poderiam ter dado causa ao atraso de outra forma. Aí nós não contaríamos sequer, não teríamos 1 minuto aqui. Né? Por isso que eu acho importante que o que deva ser contado é o atraso efetivo do reinício da partida. E então, 2 minutos para todos. Mas aqui eu gostaria de fazer uma colocação com relação à dosimetria, né? Porque pela tabela o minuto está em R$700, dá 1. E a tabela ela especifica que em caso de reincidência
deva ser dobrada a pena, o valor dobra. No entanto, o CBJ dele fala que o minuto não pode passar de R$ 1.000, né? Ele está lá de 100 a R$ 1.000 ou até R$ 1.000 o minuto. A partir do momento que a gente dobra esses de R$ 700 vira 1.400 o minuto, está sendo algo ilegal, né? Porque está além do que o CBJD ele especifica. E eu digo isso porque se nós fizermos uma analogia com o direito, o processo penal, no CBJD a gente não tem nenhuma causa de aumento da pena. Aqui, no caso, a reincidência ela é uma agravante. Então, você fixa a pena base, seria a dosimetria, e você agrava a pena e não aumenta. Porque se fosse no processo. Aqui, se você transformar esses 700 em 1.400 só lá no final, ou seja, foram 1 minuto, foi 1 minuto, R$ 700. Vamos fazer 2 minutos. 2 minutos, R$ 700 dá 1.400. Então, como agravou, dá 2.800. Eu entendo que isso não está certo, porque a gente está transformando o minuto, a gente está usando isso como uma forma de aumento da pena, que aí poderia passar do mínimo legal lá atrás. Mas como é uma agravante, né, a gente tem que considerar, na hora de aplicar o minuto, a gente tem que aplicar o valor do minuto, não o final da pena lá, somando tudo e dobrando, né, o valor final. Nesse caso, inclusive, outra coisa que eu estava até pensando aqui agora, a tabela fala que tem que ser 50%, mas agravar a pena não necessariamente você dobra, né, a pena, mas você pode colocar 10% a mais, 15%, né? Então, no caso, eu entendo que para a 1 especificamente, que o valor do minuto, quando você segue a tabela e dobra e passa dos 1.000, eu entendo que é ilegal. Eu acho que deveria ser, no máximo, considerado R$ 1.000 o minuto, né? Por isso que eu peço que sejam, para cada clube aqui nesse caso, seja considerado 2 minutos e o minuto seja fixado em R$ 1.000, ficando R$ 2.000 para cada clube nesse caso específico. É a defesa. Presidente, só pela ordem, se me permite, só para contra-argumentar o Claro. bom raciocínio do doutor, o CBJD é de 2009. Obviamente que na época da fixação da pena por minuto em R$ 1.000, em 2009 não corresponde a R$ 1.000 hoje em dia. Então também tem essa questão da correção em razão do tempo decorrido da estipulação em 2009 para a data de hoje. Então, sendo assim, entendo que não tem ilegalidade nenhuma nesse aspecto, presidente. E reitero os termos da denúncia e postulo acolhimento, considerando a reincidência. Perfeito. Não, e nesse caso, 1 minuto, na verdade, são R$ 700. 700. Então, nós não ultrapassamos ainda o limite de 1.000. Então, mas Nós quando... estamos falando da reincidência. Isso. Nós não estamos falando do valor do minuto. O Isso. valor do minuto, ele acompanha o que determina o CBJD, mesmo que com todo esse período de defasagem. A questão aqui não é o valor do minuto. É que, A doutor... questão aqui é a reincidência. Como muito bem colocou o doutor Fábio, essa possibilidade de aumentar e ampliar, eu também concordo com isso. Isso poderia ser feito em torno de 10%, 20%, ou poderia ser o dobro. Isso é uma questão de quem está julgando. Desde que não passe os 1.000. O 1.000, para mim, corresponde a 1 minuto. E aqui nós não Isso. estamos passando o minuto de R$ 1.000. O minuto se mantém em 700. A pena só aumenta porque há reincidência. São, no meu modo de ver, Entendi. são questões separadas. Então, mas eu entendo também dessa forma, porque nessa forma, doutor, o senhor está entendendo que é uma causa de aumento. Entendeu? Como o CBJD Nós fala aqui. mantemos, uma coisa é dar 1 minuto. 1 minuto de atraso. Quantos minutos atrasou? R$ 700 por minuto de atraso. Isso é uma coisa. Então, mas a E pena tem que ser em agora, minuto. qual a pena que vai ser dada? Ele é reincidente. No caso dele ser reincidente, nós podemos dar uma pena maior. A pena maior é aplicar um outro valor de multa. Não por minuto. Não por minuto. O minuto se mantém em R$ 700. Não, O porque a valor pena... da pena total é 2.800. Mas o CBJD especifica no 206 que a pena tem que ser dada por minuto de atraso. E a pena foi fixada por minuto. Não A foi. pena pelo atraso é R$ 700.
Bom, doutor Fábio, é uma tese que Então, o senhor tem... Não, mas então, vai não ter existe muito causa de que- aumento, né? Só para responder o doutor Vinícius, no caso, né, do que o SOBJD de 2009, né, nessa toada, assim, se a gente for nessa linha, de quando que é o Código de Processo Penal? Então, teoricamente, as penas estariam Então, eu concordo. desatualizadas. E a gente, mas só que mesmo assim, por mera liberalidade, a gente não pode, por arbitrariedade, a gente não pode aplicar uma pena regulando, atualizada, entendeu? Essa correção. Esfera civil, como Uhum. ou administrativa, a correção é explícita, mesmo que seja pedido na inicial. Entendi, mas é que como trata-se de algo punitivo, né? Aí eu acho que a analogia é mais correta. Uhum. Bom, Bom, mas doutor, qual é o pleito do... foi o pleito, foi a pena máxima fixada por minuto em R$ 1.000 e 2 minutos para as duas. Perfeito. Doutor Sá. Então, presidente, sim, eu entendi a tese do Dr. Fábio, e muito bem, a gente estava aqui conversando. Como isso ainda não é matéria pacífica e decidida, em razão da reincidência tanto de São Paulo quanto do Esporte Clube Santo André, e acolhendo em parte a tese da defesa, eu entendo que o Santo André atrasou efetivamente 2 minutos. Obrigado, doutor Breno, pela explicação aqui rápida feita aqui para mim. Então, presidente, eu voto para ambas as equipes, eu apoio o atraso de 2 minutos e a multa de R$ 2.800 para cada agremiação. Perfeito. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o relator pelo brilhante voto, eu acompanho integralmente, mas apenas para contribuir, para além da discussão que nós tivemos agora há pouco, claro, sem prejuízo de rever o posicionamento futuramente, por óbvio, mas até para manter uma coerência lógica com os julgados desta mesma sessão aqui que eu estava falando com o Dr. Saad, em que casos análogos poderiam até ter situações jurídicas distintas, e isso se geraria uma insegurança jurídica muito grande porque a gente está decidindo aqui. Eu também sigo igualmente nesse ponto, até porque me parece que a norma específica ela trata sobre a sua sanção em abstrato, né? Vamos dizer assim, existe uma certa discricionariedade que a tabela vem para nos auxiliar nesse ponto. Dessa forma, senhor presidente, acompanho integralmente o voto e não vejo prima facie uma ilegalidade que teria supostamente ultrapassado o limite. E mais, essa tabela que a federação me encaminha para nós, ela sugere esse valor. Isso não significa que a gente possa dar em cima, mesmo tratando de uma agremiação, é claro, e aí você vai julgar de um caso de um outro, um caso do outro, mas ela coloca um valor que a gente pode acompanhar ou não. E detalhe, presidente, só somando aqui, vale lembrar também que o próprio Dr. Saad fez uma glosa, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a equipe do Santo André, nesse caso, atrasou em 3 minutos, mas o atraso efetivo foi de 2. Então já teve, de certa forma, uma glosa ali mitigando as sanções pecuniárias Então, que seriam aplicadas na porque o equipe. próprio artigo 206, ele diz o seguinte: dar causa ao atraso do início na realização da partida prova equivalente, vírgula. Nós temos aqui uma vírgula. Ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício. A hora marcada para a equipe entrar em campo para o início ou reinício, no meu modo de ver, ela passa aqueles 8 minutos necessários. Este é o horário de você apresentar a equipe em campo, para o início e para o reinício. No caso do reinício, você tem 15 minutos de intervalo, mas nós tivemos um caso aqui do Dr. Góes mencionou. A equipe tem que estar em campo com 13. E aí independe do juiz. A decisão do Dr. Breno também, o Dr. Breno pontuou essa, que o juiz talvez tenha corrido para poder... E nós estamos dando a pena nesse caso. Então, se o juiz consegue, todo mundo atrasa, ninguém acompanha aqueles 8 minutos, ou volta nos 13 no intervalo. E o juiz consegue, correndo, colocar o jogo, iniciar o jogo exatamente no mesmo, ninguém é punido. Só para problema. Então, esse é um entendimento. Então, eu discordo desse entendimento. Porque o outro tempo é aquele tempo regularidade. Que é o do RGP.
Mas se não fosse necessário a equipe se apresentar naquele tempo que o RGC prevê, não haveria necessidade, então, nenhuma da equipe chegar. Ah, falta 1 minuto para entrar. Entra no campo lá e começa o jogo. E não só isso, presidente, seguindo essa linha, o próprio parágrafo primeiro fala, ó, se o atraso for superior ao tempo previsto do regulamento do RGC, pode responder, inclusive, nos termos do artigo 203, que é o do WO. Ou seja, e aí, se vamos supor que tem uma reincidência, vamos supor naquele caso específico, que não era o caso aqui, mas vamos supor que ultrapassasse os 8 minutos, fosse 10. Aí vamos supor que fosse uma reincidência, transitada em julgado. Ele poderia ser excluído da partida, Exatamente. perdão, da competição. Então, assim, para todos os efeitos, me parece que, aí a crivo dos julgadores, é óbvio, mas me parece que a glosa serve justamente para isso, para a gente conseguir, de acordo com o caso concreto, dar a melhor prestação jurisdicional. Exatamente. Bom, então aqui eu também vou acompanhar o voto do relator. Então ficou uma multa, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 2.800 para a equipe do Santo André e R$ 2.800 para a equipe do São Paulo. Fica à vontade. Então, eu vou dar um intervalo de 5 minutos.
As outras entendem que é o prazo efetivo. Oportunidade à nossa presente partida pelo Campeonato Paulista do outro final, entre Piracicaba e Fluminense. A Procuradoria de Justiça Desportiva passa da equipe de Piracicaba e do Esportivo de JD, pois consta da súmula que atrasou no início da partida em 2 minutos após o previsto, dando atraso efetivo de 1 minuto pela equipe de Piracicaba e, ao mesmo tempo, também apresenta o Fluminense, em razão do atraso da partida, em 2 minutos que a gente está. É o resumo da noite. Presidente, peço a aplicação da pergaminho. Só pela ordem. Tem uma defesa escrita do 15 de Piracicaba, não sei se... Eu peço a aplicação da pena mínima, Firmino. Presidente, de forma muito sucinta, a defesa falada nessa data, ela relata que o primeiro tempo, na verdade, teve acréscimo de 3 minutos, deveria se encerrar aos 48, porém, a partida durou 48 minutos e 31 segundos, tendo uma divergência de alguns segundos em relação aos relógios. Ele também relata que, nos termos do regulamento geral da competição, o intervalo de 15 minutos de jogo, a bem da verdade, deveria se representar após 3 minutos, em razão de 13 minutos, em razão do término da primeira etapa, e essa terminou e se estendeu até às 17h49. Portanto, o retorno da agremiação desportiva ocorreu às 18h02, obedecendo o descritivo no regulamento. Dessa forma, senhor presidente, ele entendeu que, caso tenha ocorrido o atraso no reinício da partida, isso ocorreu por culpa exclusivamente da equipe visitante, que adentrou o campo apenas às 18h03. Pediu a absolvição no presente caso. Perfeito. Vamos passar o voto. Senhor presidente, de forma muito sucinta, esse caso é bem análogo, é bem semelhante, a bem da verdade, do caso sustentado anteriormente aqui na tribuna. Me parece que solução diversa nem poderia ser adotada, não há presunção, não há documento que infirme a presunção de veracidade da súmula, apesar dessa discussão sobre a obediência ao regimento, ainda que se discuta que a equipe foi preterida com a perda de alguns minutos e tudo mais. Pelas minhas contas, aqui vou me socorrer do Dr. Saad, que comprovou por A mais B ser o melhor de nós dos cálculos. Mas aqui, senhor presidente, pelas minhas contas, por se tratar de Campeonato Paulista A2, de 350 por minuto, ambas as equipes são reincidentes específicas. Então, é o caso de aplicação da sanção de R$ 700 ao 15 de Piracicaba e R$ 1.400 ao Linense, salvo o melhor juiz. É como voto. Acompanho o relator da Relator, então, por unanimidade, uma multa para a equipe do Linense no valor de R$ 1.400, como incluso no artigo 106, para
Agremiação 15 Piracicaba, R$ 700 também. Só para frente, só para raciocinar, para pensar, o melhor caminho apresentado é o período que dá uma pressão maior do que a verdade. É verdade. Agora. Eu vou passar a palavra. Só um minutinho, vamos só terminar o julgamento. Doutor Breno, o senhor mantém mantém, doutor Sá? Ah, tá. Foi agora? Passo novamente a palavra do doutor Breno, relator do processo 9/2024. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista B Profissional entre o Oeste e São José Esporte Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do São José, como incurso no artigo 206 por 2 vezes, pois consta inicialmente da súmula que houve um atraso de 4 minutos no início da partida no primeiro tempo e de 2 minutos no segundo tempo, pedindo as aplicações das sanções ali previstas. Lembrando que a agremiação é incidente específico. Tem que ser na campanha. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Aqui, só analisando a súmula, eu vou pedir a aplicação da pena mínima. Doutor Breno. Senhor presidente, a discussão não é nova. De fato, tanto o atraso da equipe quanto o atraso efetivo aqui são semelhantes. São 6 minutos no total, 4 no primeiro Ainda tempo. bem. 2 no segundo tempo. Ainda Evita bem. essa discussão. Resolvendo. Partida a R$ 2.350. Vamos no valor do ensinamento do Dr. Saad aqui, pelas minhas contas, dá R$ 2.100 no total, considerando a reincidência específica, 4.200. Senhor presidente, é como voto. Relator, doutor Breno.
Mais uma vez eu passo a palavra ao doutor Breno, relativo ao processo 13 de 2023. Presidente, Breno, com a palavra. obrigado. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-14 entre Tanabi e o Joseense. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Joseense, como incurso no artigo 203 do CBJD, pois consta do relato da súmula que a partida não ocorreu porque a equipe do Joseense não compareceu à partida, pediu a aplicação das sanções ali previstas. Presidente, é o relato. Obrigado, doutor Breno. Doutor Vinícius. Presidente, nesse feito já foi postulado o adiamento pela agremiação denunciada e no pedido de adiamento ele pede para realizar em outra data para fins de produção de provas. Todavia, não foi produzida nenhuma prova para tentar infirmar a presunção relativa à diversidade da súmula, não compareceu ninguém ao tribunal para justificar eventual ausência, sendo assim postulo pelo acolhimento integral da denúncia, considerando a reincidência, já que o 179, parágrafo 1º, fala que verifica a reincidência, ainda que as infrações tenham natureza diversa. Então, pelo 179, parágrafo 1º, ela é reincidente, a agremiação. Sendo assim, postulo pelo acolhimento da denúncia, considerando a reincidência. Presidente, obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, como eu disse agora há pouco, o presidente do Josense, ele entrou em contato comigo, né, aqui pelo WhatsApp, inclusive, agora no comecinho do julgamento. E ele me mandou aqui uma pré-súmula preenchida, que ela é preenchida no dia anterior, né, e realmente está toda preenchida aqui a pré-súmula, né, e ele me avisou que, me informou que eles tinham interesse, a intenção de ir para o jogo, e eles foram, só que eles mudaram a empresa de a empresa de transporte deles, e a empresa atrasou. Então, pelo que eu entendi aqui, eles foram, só que chegaram atrasados. E aí a partida já tinha sido decretado o WO. Só para caráter informativo. Sub-14. É um sub-14, exatamente. Então, nesse caso, a gente está tratando de um sub-14. Né? A própria agremiação já foi punida administrativamente pela federação, né? Inclusive a própria multa regulamentar aqui, que é prevista no regulamento. Então, se tratando de... A competição já acabou, que foi o ano passado, né? Se tratando de um sub-14, eu só peço que para a dosimetria, os senhores considerem aqui a aplicação do 182, né? E, inclusive até possivelmente um 82A, considerando aqui a expressividade do Josense, né? Então, essa é a defesa. Peço que seja aplicada, se possível, na pena mínima para a agremiação. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Breno. Presidente, renovando os cumprimentos aqui, me parece que, em que pese o esforço do advogado na defesa aqui, porque é um caso, não vou falar quase defensável, mas que falta elementos e provas. O artigo 203 fala dar causa sem justa causa, não comparecer sem justa causa, o que não verifica no presente caso, com pena de perda de pontos e aplicação de multa. Considerando, senhor presidente, se tratar de um sub-14, já na dosimetria da pena e fazendo um juízo de equidade aqui, entendo que, com o benefício do 182 já, como diria o excelentíssimo doutor Abrão, utilizando de uma certa benevolência, e sinto falta dele aqui nessa comissão, eu entendo pela aplicação da sanção de multa de R$ 200, apesar da competição já ter se exaurido e da perda de pontos que ele vem conjuntamente. Presidente, como voto? Multa de R$ 200. Obrigado, doutor Breno. Doutor Saad. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 200 e perda de pontos. Eu nem sei se vai interferir, o campeonato já acabou, né? Mas tem que manter a perda de pontos também, né? É.
Pode botar só como multa, né? Né, João? O valor, né? Tá bom. E assim nós encerramos a primeira sessão de 2024. Queria agradecer a presença de todos, desejar uma excelente semana e declaro encerrada a presente sessão.